Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Hoje, noite de sexta-feira, como o pessoal fala, sextou, e sextou com a Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido no ambiente virtual do Lar Francisco de Assis, porque não existem distâncias, barreiras físicas, quando estamos conectados para qualquer ação do bem, quando estamos conectados pelo amor, quando estamos conectados por esse grande desejo de estarmos juntos, numa vibração harmoniosa, de paz, de amor, e nos trabalhando para mantermos a nossa harmonia. O objetivo da Corrente do Bem é que possamos juntos formarmos uma grande corrente de luz a iluminar os nossos lares, a iluminar a nós mesmos, a nossa consciência, a iluminar a todos aqueles que temos em nossas intenções. Também vibramos por todos os nomes que nos chegam ao Lar Francisco, no nosso grupo da Corrente do Bem. Trabalho esse já existente há algum tempo, que não era feito dessa forma como hoje. Temos um grupo onde muitos nomes nos chegam pedindo vibrações para pessoas que passam por dores, sejam elas físicas, emocionais, mentais, espirituais, e nós mantemos esse grupo, e todos nós temos um compromisso de às 18 horas estarmos em prece por esses irmãos. E agora, com esse distanciamento físico, mas não espiritual, em tempos de pandemia, estamos aqui presencialmente para juntos formarmos essa corrente. Lembrando que o nosso mundo é mental e que da forma como vibramos, determinamos a ambiência dos nossos lares, as vibrações aos nossos arredores. Então, se podemos pensar negativo, e na maior parte do tempo, muitas vezes pensamos negativamente, podemos corrigir o curso dos nossos pensamentos e trabalharmos para pensar positivamente, para vibrarmos positivamente e, dessa forma, mudarmos a atmosfera das nossas casas, das nossas vidas. Então, hoje nós vamos receber aqui, mais uma vez, uma querida companheira do Lar Francisco de Assis, a nossa querida Toninha. Mais uma vez estará aqui essa noite conosco, nos brindando com a sua alegria, com a sua espontaneidade, com as suas palavras. Toninha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Daqui a pouco, depois da prece, eu vou te pedir para desbloquear o seu microfone, a sua câmera e conversar conosco nessa noite. Toninha hoje vai nos trazer um tema bastante importante, que é a fé no tratamento das nossas dores. Então, isso é muito importante, porque se temos fé, trabalhamos a nosso favor, trabalhamos nos favorecendo a melhora, nos favorecendo a cura, nos favorecendo a mudança do nosso hálito mental. E dessa forma podemos alcançar essa cura, né? O tratamento das nossas dores, que muitas vezes, quando estamos sofrendo, nós, ao contrário, né? Nos desesperançamos, muitas vezes nos revoltamos com Deus, perdemos a fé e nos afastamos dessa possibilidade de nos tratarmos, de nos cuidarmos, para que dessa forma possamos estar bem. Para quem está vindo pela primeira vez, nós pedimos que seja colocado ao seu lado uma garrafinha com água, um copo com água,
porque na prece final a gente pede à espiritualidade que magnetize essas águas e que possa colocar ali o remédio que cada um de nós necessita nesse momento para o seu refazimento físico, emocional, mental, espiritual, nos trazendo aquela esperança, nos trazendo aquela determinação, aquela força para os enfrentamentos que cada um de nós necessita. Então, que possamos nessa noite trabalhar um pouco mais a nossa fé, abrirmos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, os nossos corações espirituais, para recebermos tudo aquilo que será trazido pela nossa irmã Antoninha, inspirada pela espiritualidade, para nos tocar e nos ajudar nessa importante reflexão. Que possamos abrir as portas dos nossos lares para receber o nosso irmão Jesus. Se a nossa casa estiver fechada, como ele entrará? Mas se abrirmos as portas, ele lá estará, porque ele disse que sempre estaria conosco, e a sua promessa é cumprida, mas depende de cada um de nós. Aproveitamos também nessa noite para pedir aos irmãos a colaboração para o Pão de Francisco, que retornou às suas atividades, agora em parceria com a paróquia Santo Antônio, onde será servido um jantar solidário às sextas-feiras na Praça Veríssimo de Melo. E a gente precisa de doações, seja de quanto for. A gente pede agora em dinheiro, né, em depósito, em transferência bancária. A produção está sempre colocando aí a conta do Lar Francisco, que deverá ser a conta em que a gente deposite para maior controle e melhor prestação de contas. Porque não estamos presencialmente no lar. Antes a gente recolhia alimentos, né? 1 quilo de algum legume, 1 quilo de arroz, o que cada um pudesse dar. Mas nesse momento precisamos angariar os recursos para fazermos as compras para a preparação desse alimento para tantos, né, que nesse momento necessitam desse pão. E nesse pão é sempre colocado muito além do material, né? Porque quando esse irmão recebe esse alimento, preparado com tanto carinho, que começa desde o momento em que as doações chegam, ao preparo desse alimento, a doação, ele recebe ali também o pão espiritual, o amor, que pode fortalecer a sua fé na humanidade, no próximo, em Deus, e dessa forma isso também abrir caminhos para esse irmão, muitas vezes tão sem esperança. Então, quem puder contribuir, nós agradecemos profundamente. Então, vamos agora à nossa prece para a Toninha daqui a pouco começar a conversar conosco. Vamos nos unirmos em prece. Então, nesse momento, vamos unir os nossos corações. Vamos nos unir em amor, em esperança, em fé e fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, aqui estamos, seus filhos, mais uma vez, presentes para juntos nos fortalecermos desse banquete espiritual. Jesus, nosso irmão maior, que possamos sentir a tua divina e benfazeja presença em nossos corações, em nossos lares. Que sejamos dignos da tua presença.
Maria, nossa mãe espiritual, nos acolha com seu manto de luz, com seu terno coração, que possamos receber as suas vibrações amorosas. Companheiros espirituais que já se encontram conosco para os trabalhos da noite. Humildemente, Pai, nesse momento, de joelhos em espírito, te pedimos a tua permissão para iniciarmos mais uma noite de palestra da corrente do bem. Que possamos estarmos aqui, entregues, receptivos, para receber tudo aquilo que nos foi preparado para essa noite. Que essas reflexões possam tocar profundamente em cada um de nós, para que dessa forma possamos nos fortalecer naquilo que necessitamos. Abençoai, Pai, cada um que aqui se encontra, cada família aqui representada, a todos que temos em nossas intenções. Amparai a nós no momento tão difícil da nossa caminhada, tão desafiador, mas tão transformador também. Que possamos ter as nossas consciências ampliadas para podermos compreender o que queres de nós, Pai, para que dessa forma possamos contribuir para a transformação do nosso planeta, da nossa humanidade. Abençoe cada profissional que se encontra incansavelmente junto aos irmãos em sofrimento, adoecidos, principalmente aqueles acometidos pelo Covid-19. Que eles sejam amparados, que eles recebam toda a força que necessitam para a continuidade desse trabalho. Amparai os que sofrem, amparai a todos que necessitam de consolo, de amparo, para lenitivo das suas dores, encarnados e desencarnados. Que a tua luz, Pai, clareie as nossas consciências e que possamos nessa noite nos alimentar desse banquete espiritual, absorvendo o máximo que cada um de nós puder. Abençoe a palestrante da noite, a nossa irmã Tuninha, que ela seja um instrumento fidedigno nas mãos de Francisco de Assis, a nos trazer as palavras necessárias para nos tocar. Que esse amor que aqui vibra, essa luz que aqui pulsa, possa nos envolver a todos. Gratidão, Pai, que assim seja, graças a Deus. Tuninha, minha querida, nesse momento, por favor, desbloqueie o seu microfone, a sua câmera e venha mais uma vez nos brindar com as suas palavras, com a sua simpatia. Paz e bem para você e que Jesus te abençoe. Oi, tudo bem? Tá dando certo aí? Tudo ok, Tuninha, pode falar. Ok? Oi? Tá tudo certo, pode Tá falar. tudo certo, né? Posso começar a falar, né? Ângela. Boa noite, meus queridos irmãos. Que satisfação a gente estar aqui novamente nessa corrente de amor e de paz. Que Jesus, com seu imenso amor, possa envolver a todos esses elos que estão ligados nessa corrente grandiosa que a gente não tem nem ideia do tamanho dessa corrente. É infindável. Então, que todos possam receber essas energias maravilhosas que aqui são geradas.
Esse tema que a gente trouxe, a gente tem visto uma humanidade sofredora, uma humanidade, nunca se falou tanto em saúde e nunca tivemos tantos doentes. Estamos, às vezes a gente fica assim até sensibilizado com isso, porque é tanta gente doente, tanta gente passando por dores morais enormes. E a gente pensa, mas onde está a cura para esses males? E a cura a gente sabe que é Jesus. Essa mensagem, essa primeira mensagem que nós vamos fazer um comentário, ela está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o mal e o remédio. Então, ali nesse capítulo, é onde vem a mensagem dos Espíritos, né? Santo Agostinho nos falando que todas as dores do mundo, todas as angústias, todas as obsessões, só existe um remédio: a fé. A fé é o único remédio para nossas dores. A fé, essa fé, mas o que? Aí a gente se questiona assim, mas o que é fé? Tem muita gente que confunde fé com religião, né? Mas não tem nada a ver, porque a fé é muito mais que isso, é muito maior que as religiões. A fé é o conhecimento. Eu gosto muito de uma definição que está na 354 do Consolador. Emmanuel nos fala, né, essa definição. Como se pode definir a fé? E ele diz que a fé é a nossa certeza que carregamos, que guardamos no nosso coração, essa certeza luminosa, olha só, é a certeza luminosa que guardamos no nosso coração em Deus. Em saber que nós temos um ser superior coordenando as nossas vidas. Independente de você ter uma religião ou não ter uma religião, as leis de Deus coordenam as nossas vidas inexoravelmente. E elas coordenam para o bem. Elas não coordenam para nada dar errado na nossa vida. Nós temos que ter a certeza que tudo conspira no universo para que tudo dê certo na nossa vida, para que a gente dê certo. Só que às vezes a gente faz escolhas equivocadas e aí é óbvio que nós geramos responsabilidades e responsabilidades que temos que responder por elas, né? Então, fé, como diz Emmanuel, é guardar no coração a certeza luminosa da existência de Deus. E ele ainda completa, que ultrapassa a crença religiosa. São palavras de Emmanuel. Meu Deus, eu fico assim, toda vez que eu leio uma mensagem de Emmanuel, eu penso, ele está falando comigo. Esse sujeito me conhece, porque não é possível. É fantástico como ele é um educador, um coordenador, olha, ele é fantástico. Quando ele dá essa resposta aqui, a gente começa a pensar e entender o que é ter fé, né? Então, fé não tem nada a ver com a religião. Não adianta você estar na igreja todos os dias, estar na casa espírita todos os dias e dizer, eu tenho fé, e viver com medo, com insegurança, com dificuldade para tudo, pensando, meu Deus, eu vou morrer. Claro que vai, eu também vou, e todo mundo
vai, né? Todos nós vamos morrer. Mas a gente tem que pensar que a morte é uma parte da vida. Nós espíritas sabemos disso. A morte é uma parte da vida, como diz Khalil Gibran, como o rio é uma parte do mar. Então, se nós vamos morrer de Covid, de qualquer outra doença, de qualquer outra coisa, ou de repente, de uma parada cardíaca, qualquer coisa que seja, nós vamos continuar vivos. Nós vamos continuar maravilhosos, tendo mais condições. Olha, gente, quando eu penso assim, puxa vida, quando eu morrer, eu não vou me preocupar com tantas coisas mais que eu tanto dou o meu tempo para coisinhas hoje, né? E quando eu morrer, eu não vou ter mais essas preocupações, eu não vou ter preocupação em fazer comida, eu não vou ter preocupação em ir ao supermercado, eu não vou ter preocupação em pagar minhas contas, porque eu já não vou ter mais contas, né? Não é que a gente não tem que pagar as contas. Olha só, quanta coisa vai sair da minha vida quando eu desencarnar. Eu não sei se todo mundo está me escutando, está me vendo direitinho, mas eu acho que sim, né? Acho que todo mundo está me escutando. Então, nós baseamos esta fala no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé que remove montanhas. Mas é a fé que remove montanhas, não é montanhas físicas. A fé remove montanhas de problemas, porque nós vamos aí aprendendo com a fé a ter uma mais facilidade de aceitação das coisas. E aceitação é outra coisa fantástica na nossa vida. Quando você aceita, o teu problema desaparece. Isso é a coisa mais certa que tem. Você aceitou, você já não tem mais problema. Então, lá nesse capítulo, ele trata sobre esse assunto, a fé que remove montanhas. E o item que nós vamos nos deter é o item 19 também, né, do capítulo 19, item 19, que fala que a fé é irmã da esperança e da caridade. Olha só, a fé é irmã, é mãe da esperança e da caridade. Então, essas três coisas caminham juntas. Elas caminham juntas. A fé, a esperança e a caridade. Por quê? Porque quem tem fé tem esperança. É lógico, está uma coisa ligada à outra. E quem tem fé é caridoso. Tem amor no seu coração. O amor, a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então, nós percebemos aí que não tem como a fé caminhar distante da esperança e da caridade. As três caminham juntas. Então, a pessoa que tem fé, ela tem uma esperança que tudo vai ficar bem. Ela tem essa certeza, né, de que tudo vai... Quando eu creio, eu já tenho a certeza das coisas, que tudo está acontecendo como é o certo para mim. Aí a gente se questiona, mas como adquirir uma fé assim? Uma fé forte, fortalecida? Só através do conhecimento nós vamos fortalecer a nossa fé. E nós temos essa ferramenta fantástica que é a doutrina espírita, que abre o conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, não é escolaridade, não, gente. Não estou falando de currículo escolar. Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de conhecimento das leis universais. Porque nós fazemos parte do universo. Então, as leis universais regem as nossas vidas. Então, conforme nós vamos conhecendo mais, nós vamos fortalecendo a nossa fé. Por isso, Jesus falou: conhecereis a verdade
e ela te libertará. A busca da verdade é que vai nos libertar. Mas vai nos libertar de quê? Eu conheço muita gente que está querendo se libertar, querendo a salvação, né? Está buscando a salvação. Mas está buscando a salvação sem entender nem o que é a salvação. Qual é a salvação que nós buscamos? Nós espíritas já sabemos que a salvação que nós queremos é a salvação da ignorância. Nós queremos sair da ignorância, nos tornarmos seres, uma visão mais ampla, pararmos de ter essa visão tão curta, tão delimitada, que só vê o que nos interessa e só vê as coisas materiais. Não tem uma visão ampla do mundo. O conhecimento vai nos trazer esta visão. É através do conhecimento que nós vamos encontrar essa paz que tanto queremos e que tanto buscamos fora de nós. A gente busca a paz fora de nós, nas coisas, esperando que alguém milagrosamente nos dê paz. Isso não vai acontecer. Buscai primeiramente o reino de Deus que se encontra dentro de você. São esses valores que estão dentro de nós, escondidos, e que nós ainda não fizemos acordar. E a fé é um deles. É um desses valores que estão dentro de nós. Nós fomos criados simples e ignorantes lá atrás. Simples e ignorantes, mas com um potencial imenso. O nosso potencial, a gente não acredita no nosso potencial, gente. É uma pena. Porque se nós acreditássemos no nosso potencial, nós teríamos, olha, nós faríamos milagres. Mas nós ficamos esperando milagres entre aspas, né? Que a gente sabe que não existe milagre. Nós estamos rodeados de milagres. Mas não esse milagre que nós esperamos. Nós queremos que Deus resolva nossos problemas, que nós criamos. E a doutrina espírita nos ensina que ninguém resolve nossos problemas a não ser nós mesmos. A nossa parte Deus não faz, né? Ele nos dá condições de fazer. Então, a nossa parte ele não faz. Aí a gente fica esperando milagres. Esperando e rezando. É rezando mesmo, gente. A palavra é essa que eu estou dizendo. Não é orando. É rezando para que tudo mude na minha vida. Tem gente que acredita piamente nessas coisas de milagre. Então, eu recebo, assim, muitas mensagens assim. Esta noite, Bezerra de Menezes vai mandar uma vacina para acabar com esse vírus. Coloque um copinho d'água do lado da sua cama e faça uma oração, e de noite vai vir a vacina e você vai ficar curado. Não vai. Não vai acontecer isso. Não é verdade que essa mensagem é de Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes e nenhum espírito superior vai prometer isso. Vocês sabem por quê que eles não vão prometer? Porque eles trabalharam muito para que esse vírus chegasse na Terra. Foi eles que trabalharam muito para as nossas dores serem menores, porque nós poderíamos estar numa guerra nuclear hoje. Nós poderíamos estar numa guerra bélica, triste. E nós só temos um bichinho, eu chamo ele de bichinho invisível. Um bichinho invisível que está nos deixando há 4 meses preso em casa, sem ver nossos netos. Tem 4 meses que eu não vejo meus netos. Mas eu vou fazer o quê? Graças a Deus, a gente tem essa tecnologia maravilhosa que eu fui obrigada a aprender. Eu fui obrigada a aprender, gente. Eu até trouxe um professor aqui para casa para me ensinar tantas coisas que eu não sabia e que eu estou aprendendo. Para poder falar com os meus netos, em Skype, não sei o que lá, e não sei o que, todas essas coisas.
que a gente precisa, porque eu não posso me distanciar dos meus netos, eu me distanciei fisicamente, mas eu não posso me distanciar e nem ficar chorando. Ah, mas eu não vejo fulano, eu não posso abraçar. Não, eu não posso abraçar. Isso é uma dificuldade muito grande para mim, que adoro abraçar. Mas eu sei que isso vai passar e que daqui a pouco a gente está se abraçando de novo. É isso que nós temos que colocar na nossa vida. Nós temos que encher a nossa vida de coisa para fazer. Porque se nós ficarmos sentados na frente de uma televisão 4 meses, vendo esses noticiários que nos incomodam demais, ou vendo novelas, ou vendo coisas que não nos acrescentam nada, nós vamos ficar adoecidos, sim. E essa doença que eu disse, que a humanidade está quase que totalmente adoecida, são doenças da alma que refletem no corpo também. Então, as doenças aparecem no corpo. Você quer se livrar do bichinho invisível? Trabalha a tua defesa. A tua defesa está em ti, não está em mais nada. Não espere colocar um copinho d'água do lado da sua cama. Claro que a gente sabe que aqui no grupo a gente coloca esse copo d'água, não com essa intenção de milagre, mas para nos fortalecer, né? Essa água maravilhosa que vai ser fluidificada pela espiritualidade. É bom você deixar um copo d'água do lado da sua cama de noite. Sim, é bom, e os espíritos vêm ali e vão deixar alguma energia boa para você, se você fizer uma boa oração antes de dormir, se você tiver acesso a essa comunicação, você vai receber, sim, vai receber. Agora, não fique esperando esses milagres que não existem. Você vê com grandiosidade que esse vírus veio nos trazer aprendizado. Você vê o crescimento da ciência buscando essa vacina. Olha que maravilha! Né? O mundo inteiro, os cientistas estão se dedicando demais a buscar uma vacina que vai... Olha que salto que a ciência vai dar com isso, que nem aconteceria se não tivesse esse vírus. Meu Deus, por que nós ficamos tão medrosos? Por que nós ficamos tão inseguros? Por que nós ficamos aí adoecidos com isso? Vamos arranjar trabalho na nossa vida. Existe muita gente. Olha, eu resolvi hoje eu resolvi todos os dias aparece problema para ser resolvido na vida da gente. E Deus coloca na nossa mão para a gente resolver. E eu resolvi um problema hoje pelo telefone, pelo Zap. Mandei para o fulano, para o ciclano, uma me pediu, a outra tinha, a conseguir. Olha, que coisa boa! Isso nos faz felizes, gente, porque nós só vamos ser felizes quando fizermos alguém feliz. Não adianta a gente ficar buscando a felicidade em ter emprego, em ter não sei o quê, em ter casa bonita. Vamos esvaziar os nossos armários e vamos dar para essas pessoas que estão com frio. Vamos esvaziar os nossos armários da cozinha e vamos dar comida às pessoas. Coloca, gente, uma cestinha básica, não precisa ser muita coisa, dentro do seu carro. E sai, quando você vê alguém pedindo no sinal, pergunta para ele se ele tem o que comer. Pergunta para ele, faz essa pergunta. Você tem comida na sua casa? Todas as vezes que eu fiz isso, eu recebi uma resposta. Não, não tenho. Hoje não tem nada para comer lá em casa. Graças a Deus, eu tinha o alimento dentro do carro, que eu carrego sempre, e eu aconselho todo mundo a fazer isso, carregar um cobertor para dar. Vocês vão ver como a gente fica muito mais feliz, a gente fica tão feliz quando a gente consegue matar a fome de uma pessoa, quando a gente consegue tirar o frio de uma pessoa, dar uma roupa para aquela pessoa que ela vai se sente bem. Como que a gente fica feliz? E eu garanto a vocês que a nossa felicidade é relativa à felicidade do outro.
Nós não vamos ser felizes olhando só para nós, para o nosso umbigo. Ah, mas eu estou perdendo o meu emprego, eu estou... Olha para a sua casa, você tem comida. Olha para o seu prato e seja grato a Deus. Meu Deus, obrigada que eu tenho alimento na minha casa. Eu posso estar desempregado. Eu posso estar com algum problema na minha família. Mas eu tenho o que agradecer. Eu tenho uma cama, enquanto tantos não têm. Eu tenho muita coisa, eu tenho um teto. Enquanto tantos dormem na rua, são nossos irmãos. São nossos irmãos, nós passamos por eles e não vemos, não olhamos, e muitas vezes ficamos com medo daquelas pessoas. Olha que coisa doida. Outro dia uma senhora falou para mim assim, eu estava vindo ali, vinha um bêbado de lá para cá, eu atravessei a rua rapidamente. Eu falei, meu Deus, o que um bêbado vai fazer para você? Você empurra ele, ele cai, não é? Então, você não tem que ter um medo de um irmão. Mas você pode ser assaltado? Pode, claro que pode. Toda hora acontece assalto. Por que acontece assalto? Pela diferença social que nós temos, e é em todos os sentidos. Mas eu vejo muita gente que é de família boa e assalta. Porque não tem uma educação boa, porque não foi lhe dado limites, porque não foi lhe mostrado o caminho de Jesus, que é o caminho correto para as nossas vidas. Esse é o caminho que nós temos que seguir, meus irmãos, para parar de sofrer. Nós temos que trazer Jesus para o nosso dia a dia. Nós temos que trazer Jesus para a nossa vida. Todos os dias nós temos que pedir, querido Jesus, me ajude a ser uma trabalhadora na tua seara, que eu possa fazer o bem, meu Deus, que eu possa ser uma pessoa mais bondosa no dia de hoje, que eu observe as pessoas que precisam de mim e eu faça alguma coisa por elas. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos. Esquecemos que a fé é a caridade também. A fé caminha junto com a caridade, além de caminhar junto com a esperança. Junto com a caridade. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. Lá no capítulo 19, você encontra esta mensagem. Para crer, não basta ver. Quantas pessoas nós conhecemos que veem? Veem, mas não enxergam. Jesus falou isso. Tem gente que tem olhos e não vê. Não compreende o que está vendo. Não enxerga. Eu estava numa praia belíssima um dia desses. Belíssima. Extasiada com aquele mar azul, com aquele areia maravilhosa, sem ninguém, sozinha. Claro que eu não vou ir para uma praia cheia de gente agora, né? Então, estava naquela, eu procuro as praias só solitárias. Eu estava naquela praia maravilhosa, observando aquela beleza, apareceu um rapaz lá, me deu bom dia, bom dia. E eu falei, você viu a quantidade de pássaro que tem em cima daquela pedra, coberta de pássaros? E ele disse, eu nem tinha visto. Olha, nós passamos pela vida sem observar as coisas belas da vida, porque estamos voltados egoisticamente para nós. Mas eu tenho muitos problemas. Nós sofremos de uma síndrome que chama SDC. Síndrome do coitadinho. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim que sofro tanto. Coitadinho de mim que meu filho não me dá importância. Coitadinho de mim que ninguém me liga. Olha, gente, larga esse coitadinho de mim. E vamos nós, o dia que você passar a dar amor, você vai ter amor naturalmente de volta.
Ah, mas meu filho, depois que casou, não me dá mais importância. Deixa ele viver a vida dele. Cuida da sua. Vai fazer alguma coisa por outros filhos que não têm mãe. Tem muito filho aí sem mãe e que daria tudo para ter uma mãe. Vai dar atenção para ele. Ah, mas não é do meu sangue, mas é meu irmão em Jesus. É meu irmão em Jesus. Não importa se ele tem meu sangue ou se ele não tem meu sangue. Tem muita gente precisando de amor. Tem muita gente precisando de uma palavra de conforto. Quando a gente fala em necessitados na casa espírita, a gente fala dos necessitados de coisas materiais, né? Ah, eu vou lá na casa espírita porque eu tenho que fazer o lanche para os necessitados, porque eu tenho que fazer da cesta básica para os necessitados. Louvável, sim, isso nós temos a obrigação de fazer. Mas e os necessitados da alma? Esses necessitados são mais difíceis. Esses necessitados é que precisam de nós, do nosso abraço, da nossa palavra de incentivo. Eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury, que ele diz assim: sábios são os pássaros, que depois de uma noite de tempestade, quando perdem seus ninhos com seus filhotes, cantam ao amanhecer, saudando um novo dia. E vós, o que estáis fazendo com a sua dor? Tocou, não é? Me toca muito isso, essa frase. E vós, o que estáis fazendo com a sua dor? Está se lamuriando? Está passando uma vida inteira reclamando de tudo? Vamos parar de reclamar e vamos começar a ser gratos. Obrigada, Senhor, por tudo que tenho. Tem muita gente que confunde gratidão com educação. Educação é quando alguém faz alguma coisa para você e você agradece. Isso se chama educação, né? Obrigado por você ter feito isso para mim. Qualquer coisa que seja, né? Agora, gratidão é muito maior que isso, gente. Gratidão é infinita. É aquela coisa que quando... Eu vou dar um exemplo que eu acho que ele tem tudo a ver e você vai ter mais ideia do que é gratidão, porque foi daí, deste exemplo, que eu passei a ter uma ideia maior, apesar de ainda não saber. Ter uma ideia maior do que é gratidão. Quando você servir o café da manhã, vamos só falar do café da manhã. Um café da manhã simples, com café com leite, um pãozinho com manteiga, só, vamos parar aí só, porque não dá para colocar mais coisas, se você for colocar muita coisa, você não tem condição. E aí, nessa refeição, você vai, antes de comer, olhar para ela e pensar: quantas pessoas trabalharam para que esse alimento sagrado chegasse à minha mesa? Você já parou para pensar isso? É infindável a lista. É infindável a lista. Começa lá, na semente, antes da semente, e vai escrevendo. Tantas pessoas trabalharam para aquele leite, para aquele café, para aquele pão, para fazer aquele pão, para tudo. Faz uma lista de quantas pessoas trabalharam para você ter aquele cafezinho. E tem gente que fala assim: eu não preciso de ninguém. Nós precisamos de todos. Olha a sua roupa, a roupa que você está usando agora, nesse momento, independente de se é a roupa que for. Quantas pessoas trabalharam para que essa roupa chegasse até você? Pensa nisso. E aí o teu sentimento de gratidão vai aumentando, vai olhando todas as coisas e pensando
Quem passou por isso para eu poder estar usando? Ou estar fazendo uso disso ou daquilo? É uma lista infindável, e aí você passa a ser grato quando você deitar na sua cama de noite para dormir, né? Veja o que te rodeia, um colchão gostoso. Quantas pessoas trabalharam para que aquele colchão chegasse às tuas mãos? Meu Deus. Obrigada, Senhor, porque eu tenho tudo isso. E aí você vai aumentando essa gratidão. A gratidão é fundamental. A gratidão faz parte da fé também. À noite, esta semana passada, nós tivemos a 7ª lua cheia desta pandemia. Vocês contaram? Eu contei. Porque eu apreciei todas elas, do meu terraço da minha casa. E eu ia lá para o terraço. É claro que, de repente, você não tem um terraço no prédio onde você mora ou em algum lugar, mas você tem algum lugar em que você possa apreciar a lua, né? Então, você olha para a lua, para tudo, para aquelas estrelas, a grandiosidade da criação divina. E você pensa, meu Deus, como é que nós temos condição de reclamar alguma coisa? Como é que nós temos condições de achar que a vida não vale a pena? E como eu vejo pessoas dizerem, não vale a pena viver. Como não vale a pena viver? Cada dia da minha vida é mais um dia fantástico, em que eu aprendo, em que eu cresço, em que eu tiro esses medos da minha vida. Aliás, o medo é uma das coisas que mais te trava, é uma âncora. O medo é uma âncora que te prende e não deixa você andar para frente. É óbvio que nós sabemos que temos que ter o medo, porque o medo evita muitas coisas. Mas o nosso medo não pode nunca ser maior que a nossa coragem. Vocês já pararam para pensar isso? A coragem, ela tem que ser maior que o medo. Tem gente que pensa que a coragem é a ausência do medo. Não, a coragem não é a ausência do medo. A coragem, ela existe lado a lado com o medo, mas ela enfrenta o medo. Ela é maior que o medo. E aí você consegue, porque não é eu não tenho medo, eu tenho que ter coragem para enfrentar o medo. Mas e tem que se questionar por que eu estou tendo medo? Eu estou tendo medo de quê? Estou tendo medo de morrer? Não adianta, você vai morrer mesmo. Isso é óbvio. Não, eu tenho medo. Eu acho que eu tenho que ter mais receio de viver uma vida equivocada. Uma vida com escolhas erradas. Não é? Eu tenho que fazer boas escolhas na minha vida. Porque já chega de tantas escolhas equivocadas que eu já fiz lá atrás. E que todo o sofrimento, tudo que eu tenho hoje, é resultado das minhas escolhas. Então, vamos fazer melhores escolhas. Vamos ser pessoas melhores. Vamos olhar os nossos irmãos com um olhar diferenciado. Eu acho tão interessante a gente falar assim, eu vou com a cara desse sujeito. Mas, meu Deus do céu, aquele sujeito que você está falando é teu irmão e filho de Deus. E Deus ama tanto ele quanto você. Não é? Então, se nós temos pessoas que às vezes a gente não tem muita habilidade para conviver, nós temos que começar a pensar nisso e buscar uma condição melhor de convivência. É óbvio que a gente sabe que conviver é uma arte. Não é fácil conviver. Porque quando nós convivemos com pessoas diferentes de nós.
Todos nós somos diferentes. E, assim, a intolerância é uma coisa que é nata em nós. Todos nós somos intolerantes, mas a gente tem que trabalhar isso em nós, não é? E tudo que a gente aprende com Jesus, tudo que a gente já está cansado de escutar, e que a gente precisa escutar ainda milhares de vezes, e que eu vejo nós, dentro da casa espírita, meu irmãozinho, como vai? Ainda está com toda a delicadeza. Depois chegamos em casa, o negócio está bem diferente. Nós temos que começar em casa. O relacionamento tem que começar em casa, longe dos holofotes, não é? Nós temos que ter um comportamento amoroso, não esperando que alguém veja. Isso é para nós. Um comportamento amoroso, sem palavras agressivas. Não é na casa espírita só que nós temos que fazer isso. Não é só na live que nós temos que fazer isso. Não é só nas palestras. Ontem eu já comecei a fazer uma fala presencial. Lá em Tamoio já estão fazendo com todos os cuidados, né? E se alguém quiser saber, eu já fiz ontem lá uma live, uma palestra presencial, e foi muito legal. É claro que com um número pequeno de pessoas, e afastadas todas, num salão bem grande, com as janelas abertas, e foi legal. Então, gente, nós temos que começar, dentro da nossa casa, a sermos gentis com as pessoas que estão lá. Sozinhos, a sermos gentis conosco, a não falarmos palavras que agridem. As palavras que agridem, elas devem ser evitadas sempre. Mesmo, eu não sei se acontece com vocês, mas eu converso muito comigo e com meus animais aqui em casa. Então, até conversando com eles, a gente tem que ser gentil, não é? Com o cachorrinho. Você não tem que ficar gritando com ele, falando palavra que não tem nada a ver, não é? Então, isso sempre vai trazer, porque a gente vê muito a obsessão, as pessoas chegarem na casa espírita com problemas de obsessão. Mas por que nós temos esses, eu digo que eles não são obsessores, são amigos que estão nos cutucando para a gente caminhar. Então, por que a gente tem esses amigos tão difíceis que estão junto conosco, dentro da nossa casa, em todos os lugares, né? Nós podemos ter bons espíritos junto conosco. Mas como é que a gente faz, Toninha, para isso? Fazendo o bem, tendo bom pensamento, tendo palavras boas, né? Trabalhando muito. E eu posso garantir para você, continuo falando, já falei lá atrás, vou falar de novo, o trabalho é um grande remédio. Eu tinha um paninho aqui em casa que tinha escrito isso, o trabalho é o melhor remédio para suas horas de tédio. Olha que lindo isso, gente. É o melhor remédio, é o trabalho. Vamos trabalhar. Vamos arrumar coisa para fazer. Mas eu não aguento mais limpar a casa. Aguenta sim, vai lá e limpa de novo. Faz uma faxina no fogão, faz não sei o quê. Ajeita, planta. Olha, essa pandemia, eu agora estou comendo várias coisas que aquela vez lá no início, quando eu falei aqui, eu disse que eu estava plantando. Lembra que eu estava plantando? Alguns lembram que eu falei isso, que eu estava plantando, fazendo uma horta. Em que a minha horta está exuberante e eu estou comendo as coisas da horta. Olha que beleza! Então, vá lá, planta. É um remédio salutar a planta. Você plantar. Você fazer uma hortinha, você plantar flores. As flores enfeitam a nossa vida. Então, todos os dias você conversa com as suas flores. Não é errado. Outro dia perguntaram assim, você conversa com as suas flores? Aí eu falei, eu converso, mas elas não me respondem. Então, eu ainda não preciso ainda não preciso de psicólogo. Porque elas não me respondem. Quando elas passarem a me responder, aí sim. Então,
você ter flores para enfeitar a tua vida, você ter né, isso traz energias boas. A espiritualidade gosta disso, gente, de pensamentos bons, de casa arejada sem muita coisa. Não junte coisa, não acumule coisas na sua vida, porque alguém vai dar essas coisas e não vai ser você. Aí quem é que vai ter o mérito depois? Aquela pessoa que doa, né? Então, distribua as coisas que estão sobrando na tua casa. Não fica juntando coisas que você não usa, porque isso atrapalha a sua vida. Tudo que você junta demais na sua casa atrapalha a sua vida. E você aí fala assim, mas eu não tenho tempo de ir na casa espírita, porque aqui em casa eu estou lotada de coisas para fazer. Tira a maior parte das coisas que está sobrando aí, que é supérfluo. Fica só com o que você necessita para o seu uso. Eu tenho uma irmã que eu aprendo muito com ela nesse sentido. Ela tem, assim, só o que ela usa dentro de casa. E mais um ou dois, né? 1 ou 2 talheres, 1 ou 2 não sei o quê. Então, a vida dela é muito simples, mas é fantástica. Ela tem tempo para estudar, ela tem tempo para ir à casa espírita, ela tem um tempo valioso que não precisa ficar lá limpando coisinhas, né? Juntando coisinhas que são supérfluas, que você não precisa, não tem necessidade. Limpe sua vida. Comece limpando. Nós temos que começar limpando as nossas gavetas. Você sabe que a gente conhece uma pessoa pelas gavetas dela. Você abre a gaveta de uma pessoa e você sabe o que ela é. A pessoa que é observadora sabe disso. Ângela sabe disso, que é uma psicóloga observadora. Garanto que a Ângela sabe disso. Você abre a gaveta de uma pessoa que é desorganizada na vida dela, a gaveta é uma bagunça, tem de tudo misturado ali, né? Tem tudo misturado dentro daquela gaveta e é desarrumado. Agora, você abre uma gaveta de uma pessoa que é organizada na vida dela, a gaveta é super organizada. Você acha tudo que você precisa dentro daquela gaveta, mas tudo arrumado. Aí, quando nós começamos a arrumar nossas gavetas, nós começamos a arrumar nossa vida. E nós começamos a arrumar nossa vida espiritual também. Os valores morais. Você começa a pensar na sua vida. Porque o principal que nós viemos fazer aqui. O que nós viemos fazer aqui, gente? Foi acumular coisas. Nós não viemos aqui para acumular coisas. Nós viemos aqui para acumular conhecimento e fortalecer a nossa fé. Nós viemos aqui para acumular conhecimento. Então, vamos acumular conhecimento. A doutrina espírita está aí nos dando essa chance. Os estudos estão sendo feitos todos online. Todos, estudo o Livro dos Espíritos, o ERD, o ID. O Grupo Pedro agora abriu um curso de UID de manhã e de tarde, Introdução à Doutrina. Não é? Nós temos aí tudo na nossa mão. Tudo. Para pararmos de sofrer, para pararmos com reclamações, com falta de esperança. E a fé é inabalável, aquela fé que nós queremos, porque a doutrina espírita nos ensina uma fé raciocinada, não uma fé cega, que leva à incredulidade. A fé cega nos leva à incredulidade. A fé que é inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face durante qualquer época da humanidade. Olha que coisa fantástica isso. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a fé inabalável, aquela que tem discernimento, que você questiona, que você se pergunta por quê. Olha, a pergunta é fundamental, por isso Kardec lançou primeiro o Livro dos Espíritos.
com perguntas e respostas. O mundo se move através de perguntas, né? Então, as perguntas são fundamentais. Pergunte. Hoje teve uma amiga minha aqui, que estuda e que é uma pessoa extremamente estudiosa, espírita, e ela me trouxe uma pergunta que ela ainda não sabia, e por acaso eu já sabia aquela pergunta. É claro que ela sabe outras coisas que eu não sei. Mas olha, a gente já, só nessa conversa, eu aprendi com ela e ela aprendeu comigo. Olha que coisa boa, pergunte. Vá lá para aquelas pessoas que estudam mais, que estão há mais tempo dentro da doutrina, frequentando mais, e pergunte a elas: como é que eu posso saber isso? Aonde está a resposta desta pergunta que está dentro da minha cabecinha agora, que eu comecei a me questionar? E é com as perguntas que nós vamos aprendendo e crescendo. Que maravilha! Que bom que a gente pode perguntar. Não tem que ter vergonha de perguntar. Ah, mas vão achar o quê de mim? Ué, vão achar que todos nós somos ignorantes mesmo. Ué, todos nós somos ignorantes, né? Então, a gente tem que buscar esse conhecimento através desse manancial que a doutrina espírita nos dá. Primeiro, Kardec com a sua grandiosidade, Leon Denis com a sua grandiosidade, não é, que nos traz todas as explicações para... Olha, quando você lê os livros de Leon Denis, você fica encantada da maneira poética que ele traz esses ensinamentos para a gente. É tanta coisa que nós temos para aprender, é tanta coisa. E eu, assim, nessa pandemia, eu comecei a reler coisas que eu não lia há 10 anos, há 15 anos. Eu falei, não, eu vou reler todos esses livros grandiosos de Emmanuel, esses romances de Emmanuel. Mas eu comecei por Francisco de Assis. Vocês já leram Francisco de Assis, escrito por Miramês? Leiam esse livro. Vocês vão ver como nós somos tão pequenos. Como um ser tão grandioso trouxe tanto para nós. E a gente ainda nem... Às vezes a gente frequenta o Lar Francisco, mas não sabe a vida de Francisco de Assis. Leia esse livro. Tem 450 páginas, mas leia. Cada página é uma página de amor. Ele nos ensina. É maravilhoso, Francisco de Assis. Depois li Paulo Estevão, que também Paulo nos mostra a grandiosidade, né? De ter uma vida em busca de Jesus. E a vida em busca de Jesus não é uma vida fácil, não, gente. Olha, tem muitos amigos nossos que deixam de conviver com a gente. Porque, mas você está muito santinha, você está muito, depois que você se tornou espírita, você não faz mais isso, não faz mais aquilo, eu posso te convidar para vir nas festas aqui. Não, pode me convidar sim, eu vou lá. Vou, dou um abraço no aniversariante, vou lá, dou um abraço num casal que está se casando e tal, fico um pouco lá e vou embora. Pronto, converso, aproveito a festa para ficar num cantinho com uma pessoa que está necessitada, porque ali naquele meio tem seres necessitados. É só observar. Puxa aquela pessoa para o cantinho, conversa com ela, dá esperança para ela, fortalece a fé dela, leva ela para ter uma outra visão da vida. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que sair do mundo para buscarmos Jesus. Nós podemos viver no mundo sem nos deixar contaminar pelo mundo, pelas coisas mundanas. E aproveitar o tempo que nós temos
Chico Xavier ia muito nesses locais onde tinha pessoas precisando dele. E era assistido pela espiritualidade, né, amiga. Tem até uma história dele que foi num prostíbulo, né, para tirar umas pessoas de lá, uma moça que estava se prostituindo. E os espíritos que foram com ele eram os espíritos grandiosos. Foram lá e ajudaram ele a tirar aquela moça de lá. E alguém falou, olha o Chico Xavier visitando um prostíbulo. Não sabiam que ele estava lá fazendo um trabalho de amor. É isso que nós temos que fazer na nossa vida, né? Nós temos que ser esses divulgadores da doutrina de Jesus. Nós temos que fazer a diferença na sociedade. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, você é de que igreja? Eu gosto muito quando falam isso para mim. Qual é a igreja que você frequenta? Por que eles falam isso? Porque eles acham que a gente é diferente do total que você está vendo aí, né? Então, quando eu te pergunto, que igreja que você é? Aí você tem uma grande oportunidade de dizer, eu não frequento igreja, eu sou espírita. Aí eu falei isso um dia desse para uma pessoa, né, que me perguntou, eu estava conversando com ela, não estava falando de religião, eu estava conversando com ela. E aí ela virou para mim, falando sobre a vida, sobre valores e tal, né? E ela virou para mim e disse assim, qual igreja que você é, Toninha? E eu falei, eu não sou da igreja, não, eu sou espírita. E ela virou imediatamente para mim e falou assim, coitada. E aí, gente, a gente pode escutar essas coisas. E aí eu falei, olha só, a doutrina espírita é a doutrina de Jesus. E eu sigo e tento, estudo o Evangelho de Jesus. Ainda não sigo Jesus, porque eu ainda sou muito pequena, ainda falta muito para isso, seguir Jesus. Mas eu estou tentando, cada dia, ser um pouquinho melhor, né? Isso que é o importante. Ninguém vai virar santo, ninguém que... Olha, gente, não olhem para as pessoas que estão trabalhando dentro das casas espíritas e acham que elas são santas. Elas não são, nós não somos santos. Nós somos trabalhadores de Jesus, com muitas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades ainda. Nós estamos ainda com muitas coisas a serem resolvidas. Nós vamos precisar de milhares de encarnações ainda para nos tornarmos melhores. Mas, aos poucos, nós vamos acordando a nossa consciência. E é um vai e vem, vai e vem. Vamos para o pátrio espiritual, olhamos a nossa vida, vemos o que erramos, o que acertamos, e vamos tentar, novamente, agora, acertar mais. Cada vez que nós viemos, nós tentamos acertar mais. E é essa o nosso objetivo aqui na Terra. O objetivo nosso não é vir aqui, nós não viemos aqui para um piquenique, para passear no shopping, para olhar as modas, não é isso. Nós viemos aqui para nos tornar seres melhores, seres com uma fé mais fortalecida, buscando conhecimento, somos viajores da eternidade, buscando conhecimento. O conhecimento não acaba nunca, ninguém vai sair daqui formado em doutrina espírita. Ninguém, outro dia uma pessoa falou para mim, eu não vou mais a nenhuma religião, porque eu já entendi a parte espiritual. Que bom, porque eu preciso muito ainda da religião. Eu preciso da religião para me manter atenta, para as pessoas me falarem todos os dias, olha o que você fez de errado, você está sendo intolerante. Os meus amigos mesmo, eles têm obrigação de falar isso comigo. Eles têm obrigação, e eu não tenho que ficar ofendida. Eu tenho que olhar e falar, é verdade, eu estou sendo intolerante. Eu estou sendo uma pessoa impaciente. Não é? E aí eu vou, aos poucos, trabalhando isso em mim. Eu preciso trabalhar isso em mim. Usando as ferramentas que a doutrina espírita me dá. Esses livros maravilhosos, né? Essas lives agora, que você pode assistir desde manhã até de noite. Né? Você já acorda de manhã, já liga lá, já tem
uma live de alguém falando de Jesus, de alguém te mostrando o caminho, né? Qual o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho. Então, nós estamos aqui para trilhar esse caminho. Ainda no início da estrada, nós estamos do caminho. No início do caminho. Mas nós já estamos no caminho. Nós, espíritas, já estamos no caminho. Já entendemos o que nós viemos fazer aqui. Já é uma grande coisa. Já sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos amanhã. Apesar que eu vejo muita gente me perguntar para onde eu vou? Para onde eu vou? Vai voltar para o lar, para o teu lar, a tua casa. A tua casa não é aqui. Aqui é um pequeniníssimo espaço na tua vida. A tua vida real está lá, na pátria espiritual. É lá na pátria espiritual que você mora. Aqui é só uma visitinha rápida. De 100 anos que eu vou viver, mas é muito pouco 100 anos. Eu já estou quase chegando lá. Então, 100 anos é muito pouco. Mas a gente tem que aproveitar esse tempo que é desperdiçado em tantas coisas, meus irmãos. Como nós desperdiçamos o nosso tempo com coisinhas. Nós vivemos, eu me lembro muito de Jorge Abreu, ele falava isso sempre a gente. Toninha, nós desperdiçamos nosso tempo com coisinhas, nos preocupando com o que o fulano está pensando de mim, o que o outro está falando de mim, mas o que vão pensar? As pessoas falam muito isso. Vão pensar, cada um vai pensar uma coisa. Você não tem que tentar agradar o outro nesse sentido. Emmanuel tem uma mensagem dele que diz que primeiro a gente tem que agradar a nós para poder agradar a Deus. O primeiro ser que nós temos para agradar, a primeira coisa é nos agradar. Quando nós ficamos com a nossa consciência pesada, meu Deus, aí nós não agradamos a nós, aí nós perdemos o sono, aí nós temos que tomar remédio para dormir, que é uma droga que nos leva a muitos problemas, é claro que muitas pessoas precisam, mas o melhor remédio para dormir, deitar a sua cabecinha no travesseiro e dormir a noite inteira, é ter a consciência tranquila do dever cumprido. Este é o remédio, meus irmãos. É ter fé, é ter esperança, é ter a certeza agora, nós já temos, né? Não basta crer, é necessário compreender. Vamos buscar essa compreensão, porque não adianta, eu creio muito. A pessoa fala, eu creio muito, fica lá rezando, como eu disse antes, rezando, que não adianta nada. Rezar quer dizer repetir, você ficar repetindo a mesma coisa, mas muitas vezes não sabe nem o que está repetindo, porque está repetindo, contando ali que está repetindo, mas está pensando noutra coisa, né? Está pensando o que tem lá dentro da geladeira, o que eu vou comer daqui a pouco, né? O que eu vou fazer para o jantar, quando acabar essa live. Tomara que Toninha pare de falar de uma vez, que a minha comida já está pronta lá, eu já vou comer, entendeu? Não vive o momento. O momento mais importante da nossa vida é agora. É hoje, é este momento. Este minuto que estamos vivendo. Este é o momento mais importante da minha vida. Este momento em que estou aqui, falando dos ensinamentos de Jesus, através do conhecimento que tenho adquirido durante esses anos, que é muito pouco, da doutrina espírita, que quanto mais sei que nada sei. Quanto mais sei, mais vejo quão grandioso é o conhecimento, quanto eu tenho para aprender. E como eu estava falando antes, ninguém vai sair daqui santo. Ninguém vai chegar na pátria espiritual e virar santo. Às vezes as pessoas equivocadamente,
pensam isso. Ah, minha mãe desencarnou, não sei quando, então vou pedir a ela para resolver um problema meu aqui da Terra. Às vezes ela está com tantos problemas maiores lá, que você tem que orar por ela, né? Porque aquelas pessoas que saíram daqui saíram com problemas, como nós todos saímos, vamos sair. É claro que com conquistas também, né? A gente está conquistando, claro que a gente está conquistando muita coisa já. Nós, se olharmos a nossa vida lá atrás e hoje, nós vamos ver que nós já conquistamos muito. Mas ainda temos uma longa estrada à nossa frente. Estamos aqui, então, nesse espaço pequeno de 100 anos, vamos dizer. A maioria, o índice de vida hoje, a média de vida das mulheres é 73. Eu estou exatamente na média, mas eu estou aqui negociando mais um tempão lá na frente ainda. Então, com 73, que é a média. E assim, mas não importa quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra, porque não adianta eu ficar 100 anos aqui perdendo tempo. É melhor eu ficar 20 e aproveitar esses 20 anos bastante. E o que é aproveitar? Tem gente que pensa que aproveitar a vida é ir para balada, é viajar, é comprar coisas caras. Isso não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, meus irmãos queridos, é fazer o bem em todas as oportunidades que surgirem, em todos os momentos da nossa vida. É fazermos bem, é fortalecermos essa nossa fé, é acreditarmos que as leis de Deus estão regendo as nossas vidas para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Com pandemia ou sem pandemia. Então, vamos viver. Eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho ainda. Me parece que eu tenho, não sei, o relógio que eu tenho aqui não está marcando e eu esqueci de colocar outro. Então, Ângela, você me diz quantos minutos falta aí para mim, para eu poder... pode encerrar? Ah, tá. Tá bom. Temos perguntas. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo para fortalecer a nossa fé. Um abraço bem grande. Eu não sei nem se eu passei do tempo, né? Obrigada, minha querida. Oi, Tuninha, não passou do Oi. tempo, não. Não? Não, nós temos algumas perguntas aqui. Hum, Eu vou passar para você, tá? Muito sim. obrigada por essa noite, por essas reflexões, de uma maneira assim tão leve, né? Tão próxima a nós, que eu acho que isso ajuda muito, né? É, a compreensão e porque a gente se sente junto, né? Num bate-papo, né? Isso é muito bom. Estamos juntos, Com todos. certeza. Abraçados. Sinto-se Com abraçados. certeza, ó, aquele abraço virtual. Segundo Zé Cláudio falou no outro dia, que é aquele de amassar o perispírito. Adorei. Amassar o perispírito é ótimo. Então, Toninha, vamos lá, a primeira pergunta. Eu vou lendo aqui. Como orientar ou que argumentos posso utilizar para o meu pai que está psicologicamente muito abalado com as notícias que vê pela TV? Porém, ele vive com a TV em noticiário. Como posso fazer para que ele entenda que ele mesmo está se alimentando da preocupação, sem usar um contra-argumento de que ele precise estar informado, sem que ele use isso, né? Um contra-argumento, mas eu preciso estar informado. A primeira coisa que eu acho importante é muito amor, né?
Isso é fundamental, que um filho tenha muito amor para poder, porque eu não sei a idade dessa pessoa, mas às vezes é uma pessoa mais idosa e tal, que não, assim. Mas você pode perfeitamente, nessa tela de televisão, colocar palestras e dizer, olha, eu quero assistir isso aqui, vamos assistir junto, né? É uma maneira simples dele sair desse desses jornais trágicos que trazem essas notícias tão desanimadoras, né? São desanimadoras as notícias. Então, você tem toda uma maneira, assim, olha, eu trouxe esse pendrive, vou colocar aqui, que tem uma palestra de Haroldo Dutra, tem uma palestra de Divaldo Franco, que eu estou precisando assistir para aprender, vamos assistir junto? Porque não é separar, nós não podemos separar, nós temos que juntar, né? Então, para juntar, você traz uma coisa boa, senta do lado dele e, olha, papai, vamos assistir isso aqui, vamos ver isso aqui juntos, não é? Eu acho que tem argumentos que você pode usar, mas tudo feito com muito amor. O amor é fundamental numa hora dessa, porque você não pode arrumar discussões, porque não é a intenção, não é essa. E o seu exemplo, que é o principal. O exemplo é o principal, gente. Você tem que agir como Jesus gostaria, porque aí, agindo como Jesus gostaria, como a doutrina nos ensina, você vai passando para ele a verdade. Ele vai pensar aos poucos e vai desligando essa televisão, porque ele pode estar informado de outras maneiras. E a gente mostrando, e eu não sei se ele é espírita ou não é espírita, né? Porque tem mais esse detalhe. Aí você pode trazer, então, palestras que não falem de doutrina espírita, mas que falem de vida, né? De tantas outras coisas. Nós temos aí uma infinidade de coisas que podem ser colocadas e que elevam, e que trazem sentimentos bons, né? E tem muitos palestrantes aí trazendo coisas boas para nós, né? Então, faça isso, que vai dar certo. E o exemplo, principalmente, minha irmã, o exemplo é o principal. Viva o que você prega, né? É isso. Eu acho, assim, bem interessante, assim, não querer tirar do outro, né, aquilo Não, que o outro tá apegado, né, mas poder oferecer a esse outro outras possibilidades, né, e exatamente. poder despertar outros interesses e ele mesmo começar a ter a balança, né, o Vai chegar um equilíbrio. dia, Ângela, vai chegar um dia que ele vai pedir. Bota É, não tem uma um pendrive palestra aí para a gente vamos lá. assistir, não, Nossa, eu né? gostei tanto, me senti tão melhor. Sim, é outra vibração, né? Bom, vamos Hum. para outra pergunta. Como fazer uma pessoa entender que a vibração dela só vai mudar se ela parar de reclamar? Ou seja, ajudá-la a entender que ela vai colher apenas o que plantar. Olha só, uma coisa que a gente vê muito nessas perguntas é a pessoa querendo mudar o outro. Minha irmã, eu vou falar, eu não sei o nome da pessoa que falou isso, que perguntou isso aí, mas eu vou falar uma coisa para você. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. O único ser humano que nós conseguimos mudar é nós mesmos. E não é fácil. E não é fácil. Isso não é para desanimar que eu estou falando. Você, no momento que você se transforma, porque se uma pessoa vem reclamar alguma coisa para você, vem reclamar alguma coisa, falar para você, você imediatamente muda o foco, fala uma coisa boa. Olha, mas em compensação, deixa eu contar uma historinha que aconteceu comigo, Ângela, que eu acho que vale a pena. Eu fui visitar uma pessoa e ela
começou a falar mal de uma artista de televisão para mim, assim, tipo, eu não estava falando nem de televisão, nem vejo televisão aqui em casa, mas ela falou assim, sabe aquela mulher que largou o marido? Tá uma coisa, tá magrinha, magrinha, emagreceu, querendo ser jovem, olha só, uma mulher velha, e não sei o quê. Começou a falar mal da mulher. Eu falei assim, eu não sei se você está falando de uma pessoa que algumas vezes já vi na televisão, uma pessoa lindíssima, eu disse para ela, lindíssima aquela mulher, é belíssima. Quanto a largar o marido ou não largar o marido, eu não sei porque eu não vivi a vida dela, então não posso dar opinião. Agora, que ela é muito bonita e muito mais inteligente que eu, ela é. Porque ela chegou até onde ela chegou e eu não cheguei. Olha só. Na mesma hora, a pessoa parou de falar, olha, falar mal de uma artista, Ângela. Mas eu nem conheço a vida da pessoa, como que eu vou dar opinião na vida, né? Então, eu falei isso, ela é mais inteligente que eu, porque ela chegou até onde chegou, né? E é muito linda, ponto. Acabou com... Porque toda vez que alguém vier a reclamar alguma coisa, você levar uma coisa boa para ela, você vai mudando o foco daquela pessoa. Não deixa ela ficar reclamando, mas não fala nada que ela está reclamando. Fala assim, né? Ela pode chegar e dizer assim, meu Deus, novamente chuva, eu não aguento mais chuva. Aí você fala, mas a chuva limpa os miasmas, traz uma energia maravilhosa. E com isso, minha irmã, você vai mudando, você e ela, com o seu comportamento. Não falando diretamente, você não pode fazer assim, mas falando indiretamente, você muda o foco. A gente tem que mudar o foco, que aí vai dar tudo certo. Acho que respondi, né? Sim, a gente vai oferecendo ao outro uma conotação positiva, né? Um outro lado da mesma Sim, situação, sim. ao outro e a nós mesmos, porque nesse momento a gente está fazendo um grande exercício, né? Para não Com certeza. criticar, para não falar mal, para ver o melhor, né? E não temos o direito, não somos o outro, não estamos no lugar desse outro para saber o que ele vive, como ele vive, né? Bom, temos mais perguntas aqui, mais duas. Estamos em um oportuno momento de expiação ou provação. Não aprendendo com ele, teremos momentos piores ou mais assertivos para que aprendamos o que não aprendemos em condições mais amenas? Bem, isso, a vida é assim. A dor acontece da seguinte maneira, pessoal, falando de nós, né? A gente vê que conforme, se você vive uma situação e repete aquela situação, e não melhora, aquela situação vai piorar, para que você melhore. Só que quando você melhora, você já tem uma outra visão daquilo. Então, você consegue passar por uma situação melhor. Todos nós sabemos que nós estamos numa época de transição no planeta Terra e somos agora arrastados para o aprendizado. Nós estamos sendo empurrados pela vida, empurrados, literalmente empurrados, para aprender. Se não aprendermos, infelizmente, nós não podemos ficar habitando este planeta. A gente já estuda isso há muito tempo, a gente já sabe que nós vamos ter que nos mudar daqui. Mas isso quer dizer que nós vamos regredir? Não, nós não vamos regredir. Nós vamos levar o que nós aprendemos para um outro planeta para levar o conhecimento. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Temos provas e temos expiações aqui na Terra. Mas nós estamos melhorando. E esse nosso olhar tem que ser um olhar benéfico. Nós temos que mudar esse nosso olhar. Nós não podemos ficar
só pensando, mas nós temos um mundo de provas e expiações, esse planeta. Como tem gente que a gente não quer nem perguntar como é que vai. Porque quando você pergunta como é que vai, a pessoa vem com uma lista de reclamações e, eu vou, como vai? Eu tô como Deus quer. Olha como Deus quer. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você viva bem. Estou empurrando com a barriga. Como empurrando com a barriga? A vida não foi para ser empurrada com a barriga. A vida é para ser vivida da melhor maneira possível, né? Respondi? Não. Sim, sim. Temos aqui uma pergunta. É a última pergunta. Alguns de nós nos desesperamos tanto em situações difíceis que a fé abala. Qual a melhor maneira de manter a fé estável? Foi o que eu falei aqui. Se a fé foi abalada, é porque ela não existia, né? Porque a fé, ela vai ser provada na hora da dor, não é? É na hora da dor, nós espíritas sabemos disso. É que na hora da dor é que você dá o teu testemunho de fé. E a dor, ela vai aumentar a tua fé e não diminuir, não é? Ela pode ser abalada, a tua fé não pode ser abalada. Você pode sair abalado de uma situação, mas com a fé forte, mais fortificada. Porque minha irmã, veja, irmã ou irmão, não sei quem perguntou isso aí, todas as vezes que você passa por um problema muito sério, você sai desse problema, você mergulha nesse problema muito sério, você sai dele muito melhor, muito mais fortalecido. Então, a tua fé não ficou abalada. Você pode ter passado até por uma certa insegurança, porque a tua fé estava até ali. Porque a fé não é uma coisa que a gente adquire e é estanque. A fé, ela é uma conquista. E ela é uma conquista constante. A gente vai cada vez mais fortalecendo ela. Por isso, quando nós nos abalamos com uma tragédia qualquer que aconteça na nossa vida, uma doença, um câncer que aparece na nossa vida, ou qualquer experiência dessas, que são uma bênção de Deus, eu sempre digo que eu tive a bênção de ter um câncer, porque eu me tornei uma pessoa melhor depois disso. Então, quando aparece uma bênção dessas na nossa vida, na hora a gente pode até se abalar, mas depois você sai mais fortalecido e mais tranquilo dali. Então, a fé não vai ficar abalada, ela vai se fortalecer. A minha visão é essa. Sim, são os exercícios, né, para O fortalecer os nossos músculos espirituais, né? Bom, É a Tuninha, musculação do espírito. trabalhando para ficar forte, né? Tuninha, nós encerramos aqui as perguntas. Muito obrigada. Nossa gratidão por mais uma vez. Minha gratidão, ter esse papo maravilhoso. Minha gratidão infinita. Você quer fazer alguma consideração final para encerrar? Não, já está tudo bem. Muito obrigado. Vamos trabalhar a nossa fé. Vamos buscar a nossa fé através do conhecimento. Isso tá aí. Bom? Gratidão, Toninha. Muito obrigada. Gratidão. Bom, pessoal, então vamos à nossa prece final. Agradecendo por mais uma noite, por estarmos aqui reunidos e termos essa grande oportunidade de participarmos desse banquete espiritual, de conversarmos, de ouvirmos tantas coisas que nos levam a reflexões tão importantes e que possamos levar, né, para as nossas vidas essas reflexões, que não fique só nessa escuta, porque a importância da gente poder ouvir uma palestra não é só ouvir a palestra, mas poder deixar com que tudo que for dito cale fundo dentro de nós, para que possamos utilizar em nossas vidas, né? Fortalecer os nossos músculos espirituais, entender os desafios pelos quais passamos
e fazermos um bom uso disso, né? Porque mais importante do que aquilo que nos acontece é o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Então, vamos agradecer por mais esta oportunidade. Então, nesse momento, Pai querido, queremos exteriorizar a nossa gratidão por mais esta oportunidade de estarmos aqui na noite da corrente do bem. Agradecemos por cada irmão que aqui se encontra, por cada família aqui representada. E agradecemos, Pai, por essa grande oportunidade de refletirmos sobre nós, sobre as nossas vidas, e que possamos abraçar as oportunidades que nos são dadas em cada momento e nos transformarmos. Que possamos ampliar as nossas consciências para compreender com maior profundidade os nossos desafios. Que possamos fortalecer a nossa fé para que possamos, dessa maneira, transformar a nossa caminhada, receber com alegria, com determinação, todas as provas que se apresentarem em nosso caminho. Porque assim compreendemos, através do estudo das vossas leis, Pai, o significado dessas provas. Abençoai a cada um de nós, a todas as famílias aqui representadas, a todos aqueles que temos em nossas intenções. Abençoai a todos aqueles que sofrem, a todas as famílias que nesse momento se angustiam pela partida dos seus entes queridos. Que a compreensão, o entendimento seja bálsamo a aliviar as suas dores. Abençoe essas águas que foram colocadas adiante de nós. Que a espiritualidade que aqui se encontra possa magnetizar essas águas e transformar no remédio que cada um necessita utilizar nesse momento. Mas que principalmente possamos refletir na nossa parte em relação a tudo que vivemos, no trabalho que precisamos realizar para as nossas mudanças. Gratidão, Pai, mais uma vez, por mais esta noite da corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Que possamos levar essas reflexões para as nossas vidas, que possamos nos manter com as vibrações elevadas, para que dessa forma possamos nos ajudar a ter dias melhores. Gratidão, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Muito obrigada por fortalecerem essa corrente. Vamos compartilhar o link das palestras, vamos convidar amigos a participar da corrente do bem, para que possamos nos fortalecer cada vez mais. Curtam a nossa página, acompanhem as nossas palestras, divulguem, convide mais alguém. Participem colaborando com a nossa casa para que possamos manter os trabalhos que realizamos, manter os projetos, né, que estão ali esperando que possamos voltar o nosso ambulatório social, e, enfim, tantos projetos, tanto trabalho de amor que temos em nosso Lar Francisco. Então, até domingo, gratidão e paz e bem.